Alguém está usando psicologia sombria contra você agora mesmo. Enquanto você lê isso, não é paranoia, é estatística. Se você já saiu de uma conversa se sentindo pequeno sem saber por quê, se já se desculpou por algo que não foi culpa sua, se já duvidou da sua própria memória num momento de conflito, você já foi alvo de pelo menos uma das táticas que vou te mostrar aqui. E o problema não é que você é ingênuo. O problema é que essas táticas foram construídas para ser invisíveis. Isso não vai te ensinar a ser mais forte. Vai te mostrar o mecanismo. E quando você vê o mecanismo, ele perde parte do poder. Mas antes, você precisa entender por que nunca te contaram isso de forma clara. Ninguém tem interesse em te tornar imune à manipulação. Nem seu chefe, nem o algoritmo. Nem às vezes as pessoas mais próximas de você. E isso já é a primeira coisa incômoda desse vídeo. Um estudo publicado pela American Psychological Association mostrou que mais de 74% das pessoas já experimentaram alguma forma de manipulação emocional em relacionamentos próximos, e a maioria não soube nomear o que aconteceu enquanto estava acontecendo. No Brasil, onde relações de autoridade são culturalmente reforçadas, no trabalho, na família, na escola, esse número provavelmente é maior, e o silêncio em volta disso é ensurdecedor. Pensa num cenário que qualquer brasileiro conhece. Você chega no trabalho, entrega um projeto que levou semanas. Seu chefe olha, balança a cabeça lentamente e fala: "Não era bem isso que eu pedi, não." Você fica em silêncio. Tenta lembrar o que ele pediu. A dúvida começa. Será que foi você? Será que entendeu errado? Você sai da sala se desculpando por algo que não consegue nem identificar direito. Isso não é você sendo sensível demais. Isso tem um nome e tem uma estrutura. Milhões de pessoas vivem exatamente essa sensação em silêncio. No trabalho, em casa, nos grupos de família no WhatsApp, onde um comentário torto de um tio consegue arruinar seu domingo inteiro. Não é fraqueza. É reação lógica a um ambiente que aprendeu a usar sua psicologia contra você. Mas tem um detalhe que transforma isso de incômodo em armadilha. Essas táticas não precisam ser conscientes para funcionar. Às vezes quem as usa nem sabe que está usando. A primeira se chama gaslighting. Funciona assim. Alguém distorce sistematicamente sua percepção da realidade até você questionar a própria memória. Não de forma dramática, de forma cirúrgica e lenta. "Eu nunca disse isso." "Você está exagerando." "Você sempre faz isso." No Brasil, isso aparece com frequência em relações de autoridade. O chefe paternalista que nunca põe nada por escrito. O familiar que reescreve o passado toda vez que você tenta discutir algo. A pessoa que faz você sair da conversa convicto de que o problema era você, sempre você. Por que o cérebro cai nisso? Porque a mente humana é extremamente dependente de validação social para confirmar suas próprias percepções. Quando alguém de confiança contradiz repetidamente o que você sente ou lembra, o sistema nervoso começa a ceder. É como tentar calibrar um instrumento com uma régua torta. Você perde a referência sem perceber. Então, toda vez que você sai de uma conversa achando que está ficando louco, provavelmente não está. Alguém pode estar torcendo a régua. Isso é só a primeira camada. A segunda tática se chama love bombing. Uma pessoa te inunda com atenção, afeto e validação de forma intensa e rápida, antes de criar qualquer dependência emocional real. O mecanismo é dopaminérgico. Seu cérebro interpreta esse nível de atenção como sinal de valor extraordinário. Você se sente escolhido, especial. Depois, quando a atenção diminui, e ela sempre diminui, você entra em modo de escassez emocional. Começa a trabalhar para recuperar aquela sensação. É como dar alguém acesso ilimitado a um buffet por 2 semanas e depois cobrar por cada prato. O padrão de referência já mudou. A privação parece muito pior do que seria sem o excesso inicial. Guarda esse mecanismo. Ele vai aparecer de novo daqui a pouco de uma forma que vai mudar como você enxerga certas dinâmicas. A terceira é a triangulação. Alguém introduz uma terceira figura, real ou imaginária, para criar ciúme, insegurança ou competição. Fulano nunca reclamaria disso. Minha ex entendia essas coisas.
No ambiente corporativo brasileiro, aparece como: o outro candidato não teria esse problema. Funciona porque ativa um dos medos mais primitivos do ser humano: o medo de ser substituído. E quando esse medo está ativo, você para de pensar com clareza e começa a agir por ansiedade. Mas tem mais um problema. A quarta tática é a culpa induzida. Não é a culpa que você sente quando erra de verdade. É a culpa que te colocam quando você estabelece um limite. Quando diz não. Quando discorda. Quando precisa de algo. Depois de tudo que eu fiz por você. Tá bom, deixa. Eu resolvo sozinho. Eu só queria que você se importasse. Seu cérebro foi treinado evolutivamente para evitar a exclusão do grupo. Culpa é o mecanismo de controle mais eficiente que existe porque não precisa de ameaça explícita. A ameaça está implícita. Não coopere e perca o vínculo. A quinta é o isolamento, gradual, quase imperceptível. Começa com comentários sutis sobre as pessoas ao redor. Não sei se esse amigo te faz bem. Sua família não te entende. Com o tempo, o círculo social vai encolhendo e a dependência de uma única pessoa vai crescendo. É como tentar secar o chão com a torneira aberta. Você nunca consegue estabilidade porque a fonte do problema continua ativa e você está ocupado demais tentando dar conta da água para perceber de onde ela vem. A parte mais pesada vem agora. A sexta tática é a reciprocidade forçada. Robert Cialdini documentou esse mecanismo em décadas de pesquisa. Quando alguém nos dá algo, um favor, um presente, uma atenção, sentimos uma obrigação automática de retribuir. Não é escolha. É fiação neurológica. Manipuladores exploram isso com precisão. Fazem favores não solicitados. Criam dívidas emocionais que você nunca pediu para contrair. E depois cobram. Não em dinheiro, mas em silêncio, em concordância, em lealdade. Mas eu fiz tanto por você, é a frase que ativa esse gatilho. E a sétima, talvez a mais presente no dia a dia brasileiro, é a escassez artificial. Só essa semana. Última vaga. Se você não decidir agora, vai perder. Isso não é só técnica de vendas. É um padrão que aparece em relacionamentos, em ambientes de trabalho, em dinâmicas familiares. A pressão de tempo artificial desativa a capacidade de avaliação racional e ativa a tomada de decisão por medo. E ninguém fala dessa parte. Você provavelmente usou alguma dessas táticas também. Não por maldade, por condicionamento. É aqui que a história vira. Você passou a vida inteira achando que ser manipulado diz algo sobre você. Sobre sua ingenuidade, sua fragilidade, sua falta de discernimento. Não é isso. Essas táticas funcionam não apesar da sua inteligência, elas funcionam através dela. Quanto mais você tenta ser uma pessoa justa, empática e responsável, mais vulnerável fica a quem usa esses mecanismos. Porque eles exploram exatamente as qualidades que fazem de você alguém decente. O sistema social, cultural, econômico tem interesse em pessoas que questionam a si mesmas antes de questionar as estruturas ao redor. Uma pessoa que se pergunta o que eu fiz de errado é muito mais fácil de controlar do que uma pessoa que pergunta como esse ambiente foi construído. A culpa que você sente não é evidência de que errou. É evidência de que o mecanismo está funcionando. Agora que você sabe disso, o que ainda faz sentido continuar chamando de fraqueza sua? Reconhecer essas táticas em tempo real não exige paranoia. Exige atenção a alguns sinais concretos. Você sai de conversas frequentemente confuso sobre o que aconteceu? Você modifica seu comportamento constantemente para evitar a reação de alguém específico? Você sente que precisa justificar suas necessidades básicas para certas pessoas? Você frequentemente se desculpa sem saber exatamente pelo quê. Esses não são sintomas de sensibilidade excessiva. São dados. A proteção não começa com confronto. Começa com nomeação. Quando você consegue identificar isso é culpa induzida ou isso é triangulação, o mecanismo perde parte da invisibilidade que o torna eficaz. Não desaparece. Mas você para de absorver o impacto como se fosse verdade sobre quem você é. Isso não te torna cínico. Te torna mais preciso.
E há uma diferença enorme entre desconfiar de todo mundo e conseguir ler o ambiente com mais clareza. A paranoia isola. A consciência conecta de forma mais honesta. Isso não é um problema de uma geração. Não é coisa de relacionamento tóxico isolado. É uma estrutura que permeia como o poder funciona no Brasil. No trabalho, na família, nas instituições. Pensa no grupo da família no WhatsApp. Naquela dinâmica onde um membro mais velho emite um julgamento e o silêncio dos outros é lido como concordância. Onde discordar é interpretado como desrespeito. Onde o amor e a crítica são embalados juntos de forma que você nunca sabe o que está aceitando. Isso não é disfunção familiar isolada. É um padrão de controle social que foi normalizado ao longo de décadas. E enquanto você continuou chamando isso de jeito da minha família, o mecanismo seguiu intacto. Psicologia sombria não vive só em relacionamentos abusivos declarados. Ela vive nas microinterações cotidianas, no comentário do almoço, na reunião de segunda, no like que não veio, no tom de voz que mudou. Você não controla o sistema, mas você pode parar de chamar a resposta que você tem a ele de falha de caráter. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você só sentia, manda para alguém que vive a mesma coisa em silêncio. Porque o silêncio é exatamente onde essas táticas prosperam. Você não estava exagerando. Você estava sendo alvo.